feijão, feijão, delícia sem igual. Um prato especial para alegrar o astral. As frenéticas mandam um recado. Vitamina, sabor e bom dia com feijão são uma combinação ideal. Bom dia com feijão é sem igual. Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Iniciamos com notícias regionais nesta sexta-feira, dia 7 de agosto. Exposição Objetos Cansados é aberta na Unesc e convida público a refletir sobre a exaustão e o descanso. O artista Joelson Buglia, egresso do curso de Artes Visuais da Unesc, abriu na terça-feira, dia 4, a exposição Objetos Cansados, na Sala Edi Balwadi. A abertura contou com uma conversa entre o artista e o escritor Felipe Moreno, que assina o texto crítico que acompanha o trabalho. A mostra segue aberta para visitação gratuita até o dia 14 de agosto. A exposição integra a pesquisa cartográfica do cansaço desenvolvida pelo artista desde 2022, que investiga as formas pelas quais corpos e objetos chegam ao esgotamento. Na instalação, objetos cotidianos retirados das suas funções habituais repousam sobre espumas de diferentes alturas e espessuras, deslocando o olhar de quem os observa. Eu venho pesquisando formas como as coisas ficam cansadas, principalmente o corpo. Que dispositivos fazem com que o corpo fique cansado? A questão da mulher na sociedade, a quantidade de tecnologia disponível e o que isso causa no sistema nervoso das pessoas. Eu vou tentando entender essas narrativas, essas possíveis causas, explica o artista. A escolha da espuma como suporte não é casual. Para o escritor Felipe Moreno, que assina o texto crítico da exposição e esteve presente na abertura para uma conversa com o artista, o material carrega múltiplos sentidos. A espuma tem uma função de provocar essa disfunção dos objetos. Em um primeiro olhar, parece que ela é uma cama que os acolhe, mas ela também pode ser olhada como algo que não está acolhendo exatamente, está tensionando, sendo pressionada pelo peso do objeto. São muitas camadas possíveis de sentir e pensar nessa proposta, reflete o escritor. A obra tem um caráter colaborativo. O público é convidado a entregar objetos pessoais para integrar a instalação, que ficarão em repouso na exposição e só poderão ser retiradas no final. Aí uma boa ideia, quem gosta de arte, uma passadinha lá na Unesc. Internação involuntária. Criciúma encaminha mais pessoas em situação de rua para tratamento. A Prefeitura de Criciúma realizou uma nova ação integrada de atendimento a pessoas em situação de rua. Com apoio da Polícia Militar, 3 indivíduos que enfrentavam quadros de dependência química foram encaminhados para internação involuntária. A ação foi coordenada pela Secretaria de Saúde e Assistência Social. A medida busca assegurar atendimento especializado a pessoas que, em razão da gravidade da condição de saúde, necessitam de proteção e acompanhamento intensivo. A internação involuntária é utilizada de forma excepcional, mediante avaliação médica e quando as alternativas de tratamento fora do ambiente hospitalar se mostram insuficientes. A atuação das equipes municipais começa antes do encaminhamento para uma unidade de saúde. Os profissionais realizam abordagens, escutam as pessoas atendidas, avaliam cada situação e oferecem as alternativas disponíveis na rede pública. A internação involuntária é considerada quando, na avaliação técnica, demonstra que as demais possibilidades de cuidado não são suficientes. Aí, uma dica para cidades como Sombrio. Sombrio tem uma população de rua que, de vez em quando não, está sempre causando problemas. Então, está na hora
prefeitura, dar uma passadinha lá em Criciúma, ver como é que funciona o sistema para implantar em Sombrio também. E a decisão foi baseada em critérios médicos, pois é. Conforme o previsto em lei, a indicação da internação involuntária cabe aos profissionais da saúde e deve ser fundamentada em laudo médico. Aí mais uma dica para Sombrio. Palestra destaca o papel do profissional de nutrição no comportamento alimentar. Na noite da terça-feira, dia 4, o auditório da Unesc, Araranguá, recebeu o debate sobre a maneira como a sociedade relaciona com a comida, promovido pelo curso de nutrição semipresencial da instituição. O evento Comportamento Alimentar na Prática reuniu acadêmicos, egressos e a comunidade local em uma noite dedicada à quebra de paradigmas e à construção de novos hábitos. Conduzida pela nutricionista e comunicadora visual Yasmin Gallery, a palestra apresentou teorias acadêmicas e estratégias reais e aplicáveis para o dia a dia, mostrando aos participantes que é possível transformar a alimentação sem extremismos, focando na consciência das escolhas. A profissional destacou a relação do curso com o mercado. O evento foi muito acolhedor, desde a chegada até a organização. Vamos nos preocupar um pouco mais com a nossa alimentação, mas tendo o cuidado de utilizar profissionais com conhecimento de causa. Chega de ir atrás de videozinhos do TikTok, do Instagram, dizendo faça isso, faça aquilo outro, e a maioria deles não tem embasamento científico. Então, precisamos ficar alerta, porque a nossa alimentação é fundamental para o nosso corpo humano. Jacinto Machado, obras de reconstrução aprovadas em vistoria federal. Após breve encontro com o prefeito e vice-prefeito Jacinto Machado, as representantes técnicas da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil vistoriaram e verificaram o cumprimento da execução das obras de reconstrução da região dos Pinheirinhos, referência a infraestruturas afetadas por enxurradas no final de 2024. As engenheiras passaram por 3 importantes obras: Ponte do Bozelo, Gabião do Pinheirinho, do Meio, e Gabião da Costa do Pinheirinho. As obras de infraestrutura executadas foram elogiadas pelas profissionais. Saúde destaca excelência em atendimento através de relatório do mês de julho. A Saúde de Timbé do Sul apresentou o balanço referente ao mês de julho de 2026. No transporte de pacientes foram realizadas 109 viagens, beneficiando 532 pacientes e acompanhantes que necessitaram deslocamento para consultas, exames e tratamento. Durante o mês foram registrados 2.434 atendimentos médicos, 113 atendimentos odontológicos, 55 atendimentos pediátricos, 456 sessões de fisioterapia, 35 atendimentos por nutricionista e 89 atendimentos psicológicos. Também foram aplicadas 406 doses de vacina, reforçando as ações de prevenção e promoção da saúde. Na farmácia municipal, 1.509 pacientes foram atendidos, com a dispensação de medicamentos por meio de 2.608 receitas. Além disso, a Secretaria agendou 457 exames e consultas especializadas por meio do CISAMESC. O relatório também registrou ausência em alguns atendimentos, 142 faltas em consultas médicas, 45 em odontológicas, 13 em pediátricas, 29 de fisioterapia, 3 psicológicos e 30 faltas em exames e consultas agendadas pelo CISAMESC. Pois é, o povo reclama, mas não vai fazer as consultas. E aqui fica uma dica, né? Por que Timbé do Sul todo mês faz um balanço dos seus atendimentos e os demais municípios não fazem? Será que eles têm vergonha de apresentar os dados? Ou têm medo de apresentar os dados? Eu deixo essa pergunta para vocês analisarem. Vamos conhecer
os estados que serão afetados pelo ciclone bomba que está chegando na região. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta de grande perigo para a formação de um ciclone extratropical para quinta-feira, para ontem, iniciou ontem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Devem ser os estados mais afetados. Ele começou a se formar ontem entre o Uruguai e o litoral gaúcho, e a combinação com o avanço de uma frente fria eleva o risco de rajadas de vento intensas da região centro-sul do país. Segundo o IMET, chuvas fortes e rajadas de vento devem ser verificadas nos seguintes estados. Rio Grande do Sul é um alerta vermelho, um alerta mais forte. Chuva superior a 60 milímetros, ou mais de 100 milímetros por dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. Partes de Santa Catarina, o Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul têm um alerta laranja, que é mais fraco. Chuvas de 30 a 60 milímetros por hora, de 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100 km e queda de granizo. Parte do Paraná, São Paulo, também de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem um alerta amarelo, que é um alerta mais suave. Chuvas de 20 a 30 milímetros por hora, até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km por hora e queda de granizo. Vamos a uma notícia boa. Cupom corta a Selic em 0,25 pontos e os juros caem para 14% ao ano. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu na quarta-feira a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. Com a decisão, os juros do Brasil passam de 14,25% para 14% ao ano. É o quarto corte consecutivo. A medida busca manter a trajetória da flexibilização monetária de forma gradual. A Selic dita o encarecimento ou barateamento do crédito e baliza as operações financeiras no país. A autarquia confirmou que a mudança de taxa por meio de uma comunicação oficial. A redução atende às expectativas de grande parte do mercado financeiro. Analistas já aguardavam um corte dessa magnitude. Só que, olha, mesmo com a notícia boa, apesar do corte da Selic, o Brasil tem o maior juro real do mundo. Vou repetir a manchete. Apesar do corte da Selic, o Brasil tem o maior juro real do mundo. O juro real é formado, entre outros pontos, pela taxa de juro nominal, subtraída da inflação prevista para o período de 12 meses. Assim, segundo o levantamento compilado pelo Money.io, o indicador do país ficou em 9,30%. Maior juro real do planeta. A segunda posição no ranking ficou com a Rússia, que registrou uma taxa real de 9,09%. A Colômbia aparece na terceira posição, com juro real de 6,16%. E a nossa vizinha Argentina, que está querendo pegar no pé do Brasil, o Milei está ensandecido contra o Lula, que passou por um choque econômico forte, tem oscilado no ranking. Neste mês, o país ficou na quinta posição, com juro real de 4,51%, em meio a um cenário econômico ainda desafiador de inflação elevada. Milei está perdendo eleições agora em função, e ele quer desviar a atenção dos seus problemas internos, brigando com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu diria que ele está bastante ensandecido. Amigo e seguidor, nosso tempo se esgota. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Aproveitem. Se tivermos chuva, para ficar em casa, conversar, brincar com a sua família, brincar com seus filhos. Aproveite para ler algo interessante, porque cultura nunca é demais. Cuide também da sua espiritualidade. E eu aguardo você
Segunda-feira, cedinho, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então. Feijão, feijão, delícia, sem igual. Um prato especial para alegrar o astral. As frenéticas mandam um recado. Vitamina, sabor e bom dia com feijão são uma combinação ideal.